Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Tá difícil de entender ou quer que eu desenhe? Então tá, eu vou desenhar e contar essa incrível história. Sem mais delongas, episódio de hoje, Asia Towner, cachorro quente com tempero coreano. Ah, comida de rua. Ela sempre esteve presente na vida das grandes cidades. E um dos seus mais ilustres representantes é o cachorro quente ou hot dog. Seu surgimento é controverso, mas acredita-se que foi fruto da genialidade de um imigrante alemão que fabricava salsichas nos Estados Unidos no final do século XIX. No início do século XX, as avenidas das grandes cidades norte-americanas já estavam tomadas pelas simpáticas carrocinhas de cachorro-quente. Logo, o cachorro-quente se tornaria símbolo dos Estados Unidos, tanto que os norte-americanos levariam a iguaria até o espaço, como vemos nesta foto do astronauta Don Thomas da NASA. Após a Segunda Guerra Mundial, pequenas vans de entrega foram adaptadas para vender comida de rua, substituindo as carrocinhas. Logo surge a cultura do food truck, ou caminhão de comida. Todo tipo de food truck surge ao redor do mundo, vendendo todo tipo de comida. Mas no Brasil, a moda só pegou depois dos anos 90, e por causa de uma pequena van coreana, a Asia Towner. Para contar a história desse peculiar carrinho, temos de entender o que aconteceu na Península da Coreia. No final do século XIX, toda a Península Coreana havia sido anexada como colônia pelo Império do Japão e permaneceu sob controle japonês até o fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Daí a União Soviética e os Estados Unidos mandaram embora as forças japonesas na Coreia, deixando a Coreia dividida, com o norte sob ocupação soviética e o sul sob ocupação estadunidense. Em 25 de julho de 1950, os norte-coreanos, apoiados pelos soviéticos e chineses, invadiram o sul, dando início à Guerra da Coreia. A fronteira foi sendo empurrada de um lado para o outro, enquanto as tropas do bloco comunista enfrentavam as tropas da ONU apoiada pelos Estados Unidos. Depois de vitórias e derrotas dos dois lados e mais de 1 milhão de mortos, foi assinado um armistício em 1953. E o paralelo 38 Norte virou uma zona desmilitarizada, uma faixa de terra de ninguém entre as duas Coreias. Assim se estabelece as fronteiras da República Popular Democrática da Coreia no norte e da República da Coreia no sul. Enquanto o norte era governado pelo ditador comunista Kim Il-sung, o sul era governado pelo ditador nacionalista Syngman Rhee. O pós-guerra foi um período conturbado para as duas nações, que estavam estagnadas economicamente. Havia fome e desemprego por toda a península. Mas após um golpe de Estado de 1961, assumiu como presidente da Coreia do Sul o general Park Chung-hee, e ele conseguiu levar estabilidade econômica e política ao país. Seu plano quinquenal, ou plano de 5 anos, parecido com aquele que Juscelino Kubitschek fez no Brasil, tinha por objetivo industrializar o país. E uma das indústrias prioritárias era de automóveis. Em 1965, o general Park fundou a estatal Asia Motors, com o objetivo de criar veículos pesados, como ônibus, caminhões e viaturas militares. Sabe qual foi o primeiro carro de passeio
fabricado na Coreia do Sul? Fiat 124. O mais legal, pessoal, é a pronúncia do nome do carrinho. Fiat 124. Sob licença da Fiat, a Asia Motors produziu o Fiat 124 entre 1969 e 1975. Para quem não sabe, este é o mesmo carro que deu origem ao Lada Laika soviético. A Asia Motors foi adquirida pela Kia Motors em 1976. Um ano depois, o general Park é assassinado e a Coreia do Sul se livra do regime militar, virando uma das mais prósperas democracias do Oriente. A pequena Towner foi criada em cooperação com a japonesa Daihatsu, como a irmã gêmea do modelo Hi-Jet, que se distingue uma da outra pelo estilo frontal da grade diferente. A Towner estava disponível apenas com um motor central a gasolina de 0,8 litros, 3 cilindros, 6 válvulas e carburador nas primeiras versões, injeção eletrônica nas últimas e tração traseira. A gama de carrocerias Kia Towner consistia em variantes de entrega, a van fechada e passageiros, que podia transportar até 7 pessoas em 3 fileiras de assento. Além disso, a oferta foi complementada por uma picape de 2 portas. Ela recebeu injeção eletrônica em julho de 1998 e passou a ter 43 cavalos de potência, 3 a mais do que o modelo carburado. O mercado externo, onde a Asia Motors obteve o maior êxito comercial, provavelmente foi o Brasil, sobretudo com a importação dos modelos Towner e Topic nos anos 90. Além desses modelos, também foram importados o micro-ônibus AM825, o Jeep Rockstar e o SUV Galloper, os quais nós vamos falar melhor em outros vídeos. Em 1993, a Kia Motors e sua subsidiária Asia entraram no mercado de importados no Brasil, com planos de vendas agressivos. Eles queriam vender 5.000 carros já em 1994 e buscando segmentos que não eram explorados pelas grandes montadoras instaladas no Brasil, no caso Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford. O segmento das vans no Brasil contava apenas com a velha Kombi. Sua estratégia era oferecer produtos com um bom custo-benefício a preços bem competitivos. Em setembro de 1994, o ministro da Fazenda, Ciro Gomes, anunciou a diminuição da alíquota cobrada para veículos importados, que caiu de 35% para 20%. O que aqueceu ainda mais o mercado de importados, já que houve redução no preço de cerca de 10% no valor final. Nesse ano foram vendidos cerca de 8.000 vans no modelo Towner. Com o sucesso comercial, a marca investiu em propagandas, em diversos tipos de mídia. Este carro é maior que a nossa Towner. Não parece, né? Mas é. Então, obviamente, temos que conseguir colocar as mesmas 7 pessoas que cabem na Towner dentro dele. Towner, nenhum outro carro tem este tamanho. Inclusive utilizando a apresentadora infantil Xuxa como garota propaganda. Em 1996, as vendas brasileiras representavam 10% do faturamento da empresa coreana em todo o planeta. Na 19ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo, realizada em 1996, a Asia Motors foi a segunda empresa que mais vendeu veículos, vendendo 293 veículos, sendo 176 do modelo Towner. Em 1998, a Kia Motors absorveu de vez a marca Asia, que deixou de existir no ano seguinte, bem como o modelo Towner, que parou de ser fabricado em 98.
De 1993 a 1998, cerca de 40.684 unidades da Towner em suas diversas configurações já haviam sido vendidos no Brasil. Tá, e o cachorro-quente? Onde é que entra nessa história? A Towner tinha preço baixo, amplo espaço interno, uma porta traseira que se abria para cima, servindo de cobertura para o vendedor, e um motor incrivelmente econômico. Isso modernizou as carrocinhas de cachorro-quente no Brasil. O resultado foi que se motorizou em massa a comida de rua no país. E a cultura do food truck foi amplamente difundida pela pequena van coreana que deixou saudades. Em 2007, com a chegada de algumas marcas chinesas no mercado, o antigo consumidor da Asia Motors pôde ser novamente atendido com vans de pequeno porte, importadas pela EFA, também importador dos produtos Rafei, que ganhou no Brasil o nome de Towner, justamente para pegar carona na fama do modelo coreano. Bem, pessoal, este foi o Causo de hoje. Todo mês tem causo novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e não se esqueça, eu não pido likes. Mas se você quiser, e apenas se quiser, deixe seu joinha, passe a assinatura no canal e sacuda o sininho das notificações. Obrigado.